eu sinto muito de dizer, mas a faculdade, ela não vai definir se você vai ser um bom ou um mau advogado. Não existe relação nenhuma entre a faculdade que você fez e a sua atuação na advocacia. Eu conheço, já tenho muitos anos de carreira, tenho 40 anos de idade, eu conheço bons advogados que se formaram em boas faculdades e conheço bons advogados que se formaram em faculdades sem reconhecimento, as chamadas uni-esquinas. A faculdade não vai dizer, ela não vai predefinir qual é o futuro da sua carreira. Eu me chamo Rafael Paiva, eu sou advogado criminalista há muito tempo, fui policial civil, me formei no Mackenzie em 2008, então tenho uma certa jornada aí já trilhada que posso compartilhar com vocês. E pessoal, sai desse mito, dessa mitologia de que a faculdade vai te direcionar para os melhores caminhos. Eu vou te explicar isso ponto a ponto, tanto para você que faz uma boa faculdade ou você que faz uma má faculdade. Eu vou te explicar tudo. Vamos lá. O fato de você fazer uma boa faculdade, em alguns poucos casos, ele vai te abrir algumas portas. E por que eu te digo isso? Porque existem alguns escritórios, e não é assim que funciona no meu escritório, eu já vou te dizer por quê, mas existem alguns escritórios mais tradicionalistas que só contratam as Big Three, as 3 melhores faculdades de São Paulo, que são a USP, o Mackenzie e a PUC. Então, desde a minha época, em que eu entrei na faculdade, lá no Mackenzie em 2003, isso era muito forte. Os grandes escritórios, eles só contratavam profissionais que vinham dessas 3 faculdades, USP, PUC ou Mackenzie. Só que a advocacia, assim como a nossa sociedade, assim como o mundo em geral, ela evoluiu, ela se transformou. E hoje são pouquíssimos os escritórios que vão te selecionar simplesmente pela faculdade que você cursou. Até mesmo as grandes bancas, os escritórios mais tradicionais, eles já perceberam que você ter um bom diploma não significa absolutamente nada. E eu vou até dar a minha experiência aqui como contratante. Então, no meu escritório hoje, eu tenho muitos advogados associados e eu já contratei e já demiti mais de centena de profissionais. E a minha experiência mostra a minha experiência, ponto e vírgula, compartilhada com outros colegas que têm escritórios parecidos com os meus, com o meu, me mostrou que a faculdade não significa nada. Eu já contratei advogado do Mackenzie, que era ruim. Eu já contratei advogado da PUC, que era ruim. Eu já contratei advogado da USP, que não só foi ruim, mas como foi a pior contratação que eu já fiz na minha vida. O pior advogado que eu já contratei na minha vida era um advogado da USP. Era um cara mega inteligente. Indubitavelmente, era um cara muito inteligente. Mas não tinha a mínima condição de ser um bom advogado. Pelo menos naquele momento, naquela fração de momento em que ele atuou para mim no meu escritório. Eu, particularmente, como dono do escritório, eu não olho... Não, sem brincadeira, gente. Eu não olho a faculdade. Quando eu vejo um currículo, eu não vejo a faculdade. Porque para mim é um tanto faz. E tem um ponto e vírgula nessa história, tá? O perfil de pessoas que eu gosto de contratar são pessoas batalhadoras. São pessoas que estão buscando uma oportunidade, são pessoas que vêm de famílias que não são de advogados, são pessoas que têm pai e mãe empregada doméstica, faxineira, pedreiro, e são pessoas que querem quebrar essa bolha. E normalmente essas pessoas são aquelas que dão mais valor à oportunidade. E, por outro lado, isso não é uma conta matemática, tá? Porque eu já contratei gente muito simples e realmente merecia estar no lugar em que estava, porque não tinha a mínima condição de crescer na carreira, sempre lembrando, naquele momento. Porque eu não posso categorizar um profissional simplesmente pela experiência que eu tive com ele no meu escritório. Porque aquilo é um momento, é uma fração de um momento. Pode ser que em outras oportunidades ele seja muito bom. Pode ser que o amadurecimento, o crescimento, as pancadas que a vida dá
tornem ele um profissional melhor. Então, sempre faço essa ressalva, porque eu não gosto de categorizar ad eternum um profissional. Tem gente que vai muito bem numa posição e vai muito mal em outra posição. Então, o resumo dessa ópera é que, na realidade mesmo, a faculdade que você faz, tanto faz, desde que você se dedique. É evidente que quando você pega um advogado que veio de uma USP, por exemplo, teve que passar no vestibular, entre aspas, tá? Teoricamente, ele tem uma bagagem melhor. Então, em língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática. E tem uma bagagem melhor, provavelmente tem uma cultura melhor, porque estudou em faculdade, em escolas boas, muitas vezes passou a vida inteira numa condição de vida muito favorável, mas mesmo tendo esse background, mesmo tendo toda essa bagagem, isso que eu tô te falando não é com base em estudos, é com base naquilo que eu vejo no meu escritório. O fato de você ter essa bagagem, se você a utilizar bem, é uma excelente ferramenta. Realmente você vai voar muito alto. O problema é que nem sempre há essa correspondência. Nem sempre as pessoas que fazem boas faculdades vão ter bons, como eu posso dizer, boa produtividade no trabalho. Até porque, e aí voltando a falar de faculdades públicas, a maior parte das faculdades públicas hoje, ela vai formar o estudante para concurso público. Então pode perceber, da USP saem juízes, promotores, defensores, delegados. Saem advogados? Saem. Mas muitos desses advogados formados pela USP não estão prontos para o mercado de trabalho, porque eles têm uma base teórica muito boa, ao passo que muitas vezes, e aqui novamente eu faço um ponto e vírgula, existem exceções, obviamente, mas estou falando do modo geral, tá? Como é o que se propõe aqui no nosso vídeo. De um modo geral, esse profissional, ele vai ter uma dificuldade em transformar aquela bagagem teórica que ele adquiriu para o mercado. E uma coisa é fato, o mercado, ele é diferente da vida acadêmica. O mercado da advocacia é totalmente diferente da vida acadêmica. É totalmente diferente daquilo que você aprende na faculdade. E eu não tô te falando que as faculdades azul e esquinas, né, como pejorativamente são chamadas, que elas também formam. Elas também não formam. Elas não formam, tá? Ponto e vírgula. Ponto, né? Ponto final aqui. Elas não formam. As faculdades, sejam públicas ou privadas, com exceção de uma ou outra, aqui eu faço uma menção honrosa. Talvez, não sei se ainda está assim, a FGV, mas normalmente as faculdades não formam para o mercado da advocacia. Nenhuma, nem mesmo a USP. Acontece que muitas vezes o aluno da USP, ele vem acreditando que ele é um ser fora da curva. Ele vem acreditando que ele é realmente um ser superior. E não é. Não é. Não é. Eu te digo com todas as letras, não é. Ele pode ter uma bagagem melhor, mas se ele não souber usar, não serve de absolutamente nada. O que vai fazer você se tornar um bom advogado, e coloca isso na sua cabeça, é a sua garra, é a sua determinação, é a sua dedicação, é realmente você querer ser advogado. Fora isso, você não presta para advocacia. Fora isso, você tem que buscar mesmo um concurso público, tá? O seu papel, ele pode te abrir alguma porta, como eu disse no começo desse vídeo. Mas se você não se segurar, se você não mostrar trabalho, o seu papel não significa nada. O seu papel é um belo papel para você colocar na parede e só. Não vai te trazer necessariamente bons resultados, não vai fazer você ser um bom profissional na advocacia. Isso porque eu estou falando de uma advocacia onde você trabalha para alguém. Se você trabalha por conta, se você é um advogado autônomo, que é uma coisa que eu não recomendo, já tem vídeo meu aqui no meu canal falando sobre isso. Mas se você é um advogado autônomo, ou se você é um advogado empreendedor, se você tem seu próprio escritório, seu próprio negócio, aí muito menos. Muito menos. Eu sou formado, pessoal, desde 2008. 2008. Eu tô gravando esse vídeo em 2025. E eu garanto pra você que nunca, nenhuma mísera vez, algum cliente me perguntou qual a faculdade eu tinha feito. Detalhe, eu fiz a graduação no Mackenzie, depois eu fiz especializações,
fiz mestrado, sou mestre em Direito, e nenhumíssima vez um cliente veio me perguntar sobre a minha formação acadêmica. Ele quer saber se eu sou advogado e se eu resolvo o problema dele. Então tem muito mais a ver com posicionamento, tem muito mais a ver com soft skills que você não aprende na faculdade do que necessariamente com o diploma que você carrega debaixo do braço. Tá legal? Esse vídeo aqui não é um vídeo contra alunos de faculdade pública. Como eu deixei bem claro aqui no começo, no meio e agora no fim desse vídeo, meu único ponto é que o seu diploma não é garantia de que você é bom. E na minha prática profissional, eu tenho visto e vi um caso específico no meu escritório em que a pior contratação do meu escritório foi de um advogado da USP. E detalhe, a melhor contratação do meu escritório foi de um advogado jovem de uma uni esquina, de uma faculdade sem nenhum tipo de renome. Tanto que eu nem lembro qual faculdade que era, mas ele, né, barra ela, demonstrou muita condição, muita garra, realmente aceitou os desafios e hoje, inclusive, tem uma posição de destaque dentro da estrutura do meu escritório. Deu para entender? Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você faz alguma faculdade que não tem reconhecimento, coloca aqui embaixo. Se você já fez uma faculdade e esse vídeo de alguma forma foi um alento para a sua alma, coloca aqui embaixo, deixe seu comentário. E se você também é um aluno de faculdade pública ou se formou em uma faculdade pública, deixa aqui embaixo o comentário também o que você achou, se você concorda comigo ou se você discorda de mim. Não pretendo ser nenhum tipo de unanimidade, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Ah, detalhe, se inscreva aqui no nosso canal, né? Faça a sua parte, se inscreva aqui no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram. Um beijo, um abraço, até mais, tchau.